Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, com o doutor Gustavo, Ministério Público, com a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 10h05, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires. TC 14.279/2017, TC 7862/2017, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções 227 a 235. TC 170/76/2017, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 11.856/2018, TC 13.439/2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 805 a 808. TC 6262/2022, retirado de pauta. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 10.423/2005, TC 11.374/2009, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 809 a 823. TC 5963/2014, contrato. Aprovada a resolução 236. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 9641/2016, TC 16778/2012, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções 237 a 242. TC 2181/2004 e TC 2236/2004, informação. Aprovados acordos 824 e 825. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. São ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Eu gostaria só de usar a palavra para solicitar a inversão de pauta, para que eu faça logo a minha relatoria. Depois vou pedir, pela composição de quórum já plena, que eu pedi à conselheira Maria Cleide para assumir a presidência, porque aí eu volto para receber umas pessoas que estão aqui visitando o tribunal e o presidente está lá me pedindo para fazê-lo. De forma que, dessa forma, eu gostaria de dar a atenção de Vossa Excelência para a inversão dessa pauta. Passo então a ordem do dia e passo então a relatar. Trago para relatar alguns processos FUNCONTAS, dois processos FUNCONTAS, o de número 14.352 de 2015, do Fundo Municipal de Educação de Joaquim Gomes. A responsável é a senhora Lenice Leão Correia de Araújo. E o outro processo FUNCONTA, aplicação de multa, do processo de número 2126 de 2013, da Secretaria de Assistência Social de Poço das Trincheiras. A responsável é a senhora Fábia Pereira Duarte. Todos os processos foram por não cumprimento do calendário, mas quando for verificado os prazos, já foram alcançados pelos prazos
de prescrição, e em todos os dois processos nós estamos pelo arquivamento, por serem atingidos pela súmula e pela prescrição intercorrente ou a prescrição normal. Assim como volto, passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição. Em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar também dois processos que têm muita semelhança, que são processos de reclamações trabalhistas. É o processo número 13.382 de 2005, a unidade do Estado de Alagoas, reclamação trabalhista, Poder Judiciário, movida pela senhora Nivalda Santos Alves, contra o Estado de Alagoas. Todos esses processos têm aplicação, atingido também pela prescrição, e nós estamos aderindo também ao entendimento do Ministério Público pela prescrição dos dois processos. O outro é o processo 7494 de 2007, do município de Porto Real do Colégio, também tratando-se de uma reclamação trabalhista, todos eles alcançados também pela prescrição e pelo arquivamento, assim como o voto. Ministério Público. Senhor presidente, reiteramos os pareceres ofertados nos autos e opinamos pela incidência da prescrição. Em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Também nós temos aqui dois processos do município de Atalaia, todos eles também alcançados pela prescrição pelo óbito do gestor, que é o senhor José Lopes de Albuquerque. São processos que tratam, oriundo da 18ª Vara Civil da Capital, dando conta da tramitação de ação de improbidade administrativa e face ao senhor José Lopes de Albuquerque. Para o cumprimento do trânsito processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que no parque o procurador Pedro Barbosa exarou o seu parecer pugnando pelo arquivamento do processo. E depois foram informados do óbito do gestor, e houve novamente um outro parecer de número 979 de 2001, também pugnando pelo arquivamento, e nós estamos nesse mesmo entendimento. O outro processo é o 5449 de 2016, também do município de Atalaia, o mesmo gestor. Esse é um processo do FUNCONTAS, pelo não envio do prazo regulamentar, os autos tramitaram pelo Ministério Público, nova manifestação, diante do quadro foi aplicada a multa ao gestor. Buscando os autos, observei que há um relatório da Receita Federal atestando o óbito, portanto, há um novo entendimento ministerial pela a impossibilidade da aplicação da multa e a sugestão pelo arquivamento, que nós estamos também com o mesmo entendimento. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres ofertados autos e opinamos pelo arquivamento dos processos relatados por Vossa Excelência. Em discussão. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, peço venha a Vossas Excelências para que eu possa me retirar e pedir à conselheira Maria Cleide que assuma a presidência, dando sequência à nossa sessão. Bom trabalho. Bom trabalho.
Obrigada. Dando sequência, pela ordem para relatar, conselheiro Dr. Alberto. Senhora Presidente, senhora Conselheira, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Eu enviei um ofício, ofício circular 66 de 2022, onde ele contém processos em lista, que são um total de 6 processos, que contratos, termos de contrato e convênios de coisas semelhantes, são 6 termos, onde dos 6, 3 são todos da CESAL, do mesmo gestor, 2 da AFAO, Agência de Fomento de Alagoas, e 1 da SECULT, Secretaria de Cultura do Estado. Todos tiveram o parecer do Ministério Público pela regularidade e, no mesmo sentido, é que eu voto que seja julgado de forma regular, e posteriormente o seu arquivamento e a publicidade para o fim de direito. É como eu voto, senhora Presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhora Presidente, o Ministério Público reitera todos os pareceres e opinamos pela regularidade dos contratos. Coloco em discussão. Passamos à votação. Conselheira substituta, doutora Raquel. Relator, senhora. Aprovado. Senhora Presidente, assim encerro a minha pauta. Bem curtinha. Pela ordem para relatar, conselheira substituta Ana Raquel. Senhora Presidente, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu vou relatar o processo TC 3.8.16738 de 2022, que trata de uma denúncia formulada pela empresa Work Temporary. Acho que é em inglês, né, minha gente, isso aqui. Work Temporary, não sei como é que se fala isso não. Serviços Empresariais Limitadas, a qual informou a ocorrência, em tese, de irregularidades no edital do pregão eletrônico 1103 de 2021, deflagrado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas, suscitando a existência de irregularidade no instrumento convocatório. O pregão eletrônico número 1103 de 2021 objetivou a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, contemplando inventário de riscos ocupacionais, plano de ação para controle dos riscos ocupacionais, plano de ação para controle da saúde ocupacional, análise qualitativa de todos os riscos, análise quantitativa dos riscos físicos e mapas de risco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. O denunciante apõe como resignação, em síntese, que não há no edital previsão de exigência de apresentação de registro da empresa no Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, requisito que configuraria uma garantia mínima e suficiente de que o futuro contratado teria capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Oportunamente, apresenta anexo o edital do pregão eletrônico número 1103 de 2021 e seus anexos, impugnação ao edital e respectivo julgamento, documentos de identificação pessoal do representante legal e contrato social da empresa denunciante. Pugnou em caráter liminar a imediata suspensão do edital do pregão eletrônico número 1013, eu acho que aqui está errado, acho que é 1103, seguindo a numeração de cima, de 2021, abertura de prazo para pronunciamento dos responsáveis a respeito das irregularidades apontadas e apresentação de todo o procedimento administrativo do edital. E, ao fim, confirmados os vícios apontados na representação, seja determinada a retificação do edital para incluir todas as exigências legais acima indicadas. O Ministério Público de Contas se manifestou através do parecer número 3.179 de 2022, opinando pelo conhecimento da representação, na análise do pleito cautelar, atravessado pela denunciante, pela ausência de plausibilidade, uma vez que na forma de precedente do TCU não é exigível da empresa licitante inscrições múltiplas em conselhos de classe, pela suspensão cautelar do certame em razão da aparente incompatibilidade entre edital e o termo de referência, bem como da exigência constante deste último potencialmente
restritiva da competitividade, de modo que a autuação do TCE venha a evitar possível contratação que não atenda à condição posta no TR, necessária a comprovar a aptidão para execução do objeto e apure possível restrição à competitividade. Em breve síntese, esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhora Presidente, o Ministério Público reitera o parecer no parecer proferido nos autos e opinamos pelo conhecimento da representação e pela suspensão cautelar do certame no tocante à aparente incompatibilidade entre o edital e o termo de referência, como bem exposto pelo relatório da conselheira relatora. Doutora Raquel. Senhora Presidente, no intuito de simplificar, né, da desnecessidade de fazer a leitura completa, nós trazemos voto no mesmo sentido da manifestação do Ministério Público de Contas, no sentido da concessão da cautelar, do recebimento da representação, né, conhecimento do seu inteiro teor, deferimento da medida cautelar, nos termos propostos pelo Ministério Público de Contas, para determinar que a autoridade competente suspenda o certame deflagrado através do edital 1103 de 2021. E aqui eu faço só um parênteses que, embora o edital ele seja de 2021, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção, essa representação ela é de setembro agora de 2022. Então, o edital estava para ser aberto, tinha a sessão no dia 12 de setembro. Então, com certeza, o edital ele já foi, né, deflagrado, já teve a sessão, mas aqui a decisão é no sentido de suspender no ponto em que estiver o procedimento. Notificar o gestor da Secretaria de Estado da Segurança Pública em exercício para tomar ciência do inteiro teor da presente decisão e para que, querendo, no prazo de 10 dias, se manifeste acerca dos fatos alegados, bem como apresente cópia integral do processo administrativo que originou o pregão eletrônico número 1103 de 2021, no estado em que se encontra, inclusive com os eventuais contratos firmados decorrentes do certame, se for o caso. E demais informações e ou cópias de documentos que entenda necessário o esclarecimento dos fatos narrados na presente denúncia. Essa é a decisão, senhora presidente. Em discussão, processo oral relatado. Passamos à votação. Conselheiro doutor Alberto. Com a relatora, senhora presidente. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Ana Raquel. No mais, senhora presidente, eu tenho aqui 7 processos de aposentadoria, mas embora eu tenha encaminhado ofício para todos os gabinetes, eu não vou poder fazê-lo apenas colocando a lista para ser deliberada, porque não há pareceres convergentes do Ministério Público de Contas e da Diretoria Técnica, uma vez que foi levantada uma preliminar pelo Ministério Público de Contas e, caso não houvesse, não houve manifestação de mérito, caso fosse ultrapassada a preliminar. Então, eu vou fazer a leitura de um processo e aí, a partir desse, caso seja aprovado, faço apenas a leitura dos demais, porque é no mesmo sentido. Trata-se, esse processo que eu estou fazendo a leitura é o TC 14398 de 2018. Trata do processo administrativo 184198 de 2017, que, em atendimento aos preceitos constitucionais e legais vigentes, foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas para o registro da aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais à senhora Rosineide de Oliveira Cardoso, matrícula 186354115, ocupante da função de merendeira, membro do quadro de servidores efetivos da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Os autos evoluíram à Procuradoria-Geral do Estado, que exarou o parecer 1566 de 2018, documento que concluiu pelo deferimento da concessão do benefício. Foi expedido o decreto 61.130 de 27 de setembro de 2018, pelo senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, governador do Estado à época, ato publicado no Diário Oficial em 28 de setembro de 2017. Constam dos autos o demonstrativo do tempo de contribuição, bem como o demonstrativo do cálculo dos proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte. Esse é o breve relatório, senhora presidente. Com a palavra, doutor Gustavo, do Ministério Público. Senhora presidente, senhora relatora, o Ministério Público tem por costume não anexar os pareceres nos atos de apostadoria, porque são processos mais céleres. Então, não estou com ele aqui. A senhora poderia fazer a leitura, qual foi a divergência, porque aí eu opino conforme
o que for explanado. Tá ok. Os próximos se repetem? Todos no mesmo sentido. Em seu parecer nos autos, o Ministério Público de Contas manifestou-se preliminarmente pela nulidade absoluta do processo, por entender que, aí eu abro aspas, nos termos da DI número 6655, não se admite provimento de cargos comissionados por pessoas sem vínculo efetivo e não integrantes do quadro próprio de pessoa do tribunal, nas respectivas diretorias técnicas, pois nessas situações não estão presentes as condições indispensáveis que asseguram o exercício das atividades inerentes ao controle externo de forma independente, imparcial e isenta. Nesse sentido, o plenário do STF, na DI número 6655, em sessão virtual ocorrida em 5 de maio de 2022, por unanimidade, julgou inconstitucionais normas do Estado de Sergipe que criavam cargos em comissão na estrutura do Tribunal de Contas da referida localidade, sem a descrição em lei das atribuições a serem exercidas ou conferindo a elas funções típicas de servidores efetivos, conforme se pode extrair da leitura da emenda abaixo colacionada. Ação direta de constitucionalidade, Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, legitimidade, Lei Complementar Estadual de Sergipe, número 232 de 2013, cargos em comissão, princípio do concurso público, violação, tema 1010, repercussão geral, inconstitucionalidade, funções e quadro próprio do Tribunal de Contas, cargos de provimento efetivo, simetria, pedido julgado procedente, modulação. Aqui eu vou ler um trecho que eu acho que a gente juntou como sendo importante para esse caso. A Constituição reservou à administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público, a fim de resguardar a isonomia e eficiência na formação dos seus quadros, do qual decorre a excepcionalidade da categoria cargo em comissão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cuidou de densificar os critérios que norteiam o controle de constitucionalidade das leis que criam cargos comissionados, os quais não restam configurados no caso concreto. Precedentes, tema 1010 de repercussão geral. Inconstitucionalidade material por ausência da descrição em leis das atribuições dos cargos de coordenador jurídico, coordenador de auditoria operacional e de engenharia e de coordenador de controle de inspeção. Inconstitucionalidade material do parágrafo 3º e caput do artigo 9º, visto que conferem a um cargo em comissão atribuições de Estado exclusivas de cargo de provimento efetivo integrante do quadro próprio do TCE Sergipe, em violação aos artigos 37, 2º e 5º e também artigos 70, 71, 73 e 75 da Constituição Federal. Tendo em vista a necessidade de preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes dos cargos comissionados ora declarados inconstitucionais, assim como o período em que estiverem prestando serviços à administração, proponho, por razões de segurança jurídica, que a decisão tenha eficácia ex nunc. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade, julgado procedente com modulação de efeitos. É importante salientar que, em seu voto, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, fez lembrar que no julgamento do recurso especial 104/1210, ao qual foi atribuída a repercussão geral, a Suprema Corte estabeleceu que os cargos em comissão se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, e não ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Em análise detida dos autos, verifica-se que o relatório técnico da Diretoria de Movimentação de Pessoal, DIMOP, é subscrito por servidor do quadro efetivo desta Corte, de forma que apenas o atestado de conformidade e encaminhamento do processo ao órgão ministerial foi assinado pela diretora da unidade técnica, cujo provimento se deu por comissão. Necessário salientar que no já referido tema 1010 do STF, ficou estabelecido que a criação dos cargos em comissão pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, pressuposto este que se constata existente entre a gestão desta Corte e a de suas unidades técnicas. Ademais, observa-se da emenda da decisão que, por razões de segurança jurídica, a fim de preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes dos cargos comissionados questionados, assim como o período em que estiveram prestando serviços à administração, o STF declarou a inconstitucionalidade com eficácia ex nunc, ou seja, a partir de 10 de maio de 2022. Neste aspecto, insta a frisar que, embora a decisão se refira ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, entende-se que o entendimento firmado pelo STF na DI 6655 é paradigmático e deve ser replicado em todas as cortes de contas estaduais e municipais. No entanto, compreende-se que antes se faz
compreende-se que antes se faz necessário avaliar quais as repercussões que poderão ser geradas no âmbito local, quais os prejuízos jurídicos que poderão advir, inclusive para o exercício do controle externo, e quais as adaptações temporárias que devem ser feitas. No caso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, é preciso que se faça uma distinção com relação às outras cortes, uma vez que, nesse momento de sua existência, conta com um quadro bastante reduzido de servidores efetivos e que, em sua maioria, não recebeu ao longo do tempo a capacitação necessária para o exercício do controle externo. Como se disso, desde a promulgação da Constituição Federal, o Tribunal de Contas alagoano ainda não realizou concurso público de provas e títulos para o provimento de cargo efetivo com atribuições de autoria governamental, análise de contas e de atos de pessoal. Ressalta-se que esses cargos sequer existiam na estrutura de pessoal do tribunal e somente vieram a ser criados em número de 30 e com a denominação de agente de controle externo após a publicação da Lei Estadual 8.661 de 2022. Não se pode deixar de registrar que a situação peculiar demanda uma transição para a constitucionalidade que leve em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do gestor desta instituição de controle externo, desde que não seja em prejuízo dos direitos dos administrados, a teor do que estabelece o artigo 22 da LIMP, já que, por exemplo, os cargos efetivos criados, como é sabido, não podem ser livre e imediatamente providos, mas dependem de prévia realização de concurso público, de cujo resultado fará surgir o dever de respeito à ordem da classificação dos candidatos aprovados, e, na sequência, os nomeados ainda serão submetidos a curso de formação, quando estarão aptos, então, ao exercício da função de controle externo. É notório que o gestor do Tribunal de Contas alagoano vem adotando medidas concretas visando obter o provimento destes novos cargos efetivos, bastando registrar que em 18 de julho de 2022 foi publicado o edital do concurso. Desse modo, não seria razoável, inclusive do ponto de vista do consequencialismo jurídico, determinar a nulidade da instrução realizada pela diretoria técnica em tela. Assim sendo, pelas razões acima expostas, com a devida vênia, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Contas, contida no bojo do parecer número 2491 de 2022, e tendo em vista que ficou consignado no opinativo que o parquê não se manifestaria sobre o mérito caso superada a preliminar, sem prejuízo da análise do feito, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, caso seja acolhida a minha decisão, passamos à análise do mérito em seguida. Então, em resumo, senhora presidente, embora cientes da decisão e dos efeitos da decisão do STF, nós não consideramos razoável para a realidade do nosso Tribunal de Contas que a gente julgue pela nulidade absoluta os processos que já tramitaram, sabendo como é a condição das nossas diretorias técnicas, né? Então, assim, o que a gente tem hoje de servidor efetivo trabalhando no tribunal é um número muito pequeno e que precisa estar justamente na elaboração desses relatórios técnicos. Então, nesse sentido é que eu não acolho a preliminar do Ministério Público de Contas e, caso seja assim, eu passo a análise do mérito, aí colocar em votação. Do Ministério Público. Senhora presidente, está esclarecida a questão, eu reitero o parecer ofertado dos autos. Os pareceres. Eu vou colocar em discussão, doutor Alberto. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Eu também acompanho a relatora, eu entendo também que eu tenho o mesmo pensamento que Vossa Excelência. Vamos para o mérito. Eu, antes de passar o mérito, senhora presidente, eu queria só fazer o registro que essa matéria também foi discutida na outra Câmara. Na outra Câmara. Eu até pensei se seria necessário. E a decisão foi nesse mesmo sentido, né? Então, que eu acho importante, inclusive, que a gente tenha uma coerência e manter as duas câmaras decidindo no mesmo sentido. Perfeito. Até pensei em levarmos até para o pleno, mas como já está tendo uma coerência, já com o mesmo entendimento, fica mais tranquilo. Então, passamos ao mérito, conselheiro. Então, nesse sentido, senhora presidente, o meu voto é pelo registro do ato relatado e dos demais todos que estão pautados, por se encontrarem todos eles de acordo com as leis e as normas respectivas, senhora presidente. Pela legalidade e pelo registro dos atos de aposentadoria, eu gostaria apenas de fazer a leitura do número dos outros processos. Sim, pode fazer, conselheira. Os demais são o 17356 de 2017, o 11948 de 2014, o 1165 de 2018, o 14398...
o 14398 de 2018, o 7595 de 2018 e o 10915 de 2016. Tem um outro processo que foi pautado, que consta na lista, no ofício que eu encaminhei para os gabinetes de Vossa Excelências, mas esse eu gostaria de retirar de pauta, que é o 12993 de 2014, porque a gente verificou que, embora ele tivesse endereçado com meu nome, Ana Raquel Ribeiro Sampaio, mas ele é, na verdade, da substituição, foi na época em que eu ainda estava. Então, ele não é do meu gabinete, ele é do gabinete vago que está em substituição. Aí eu vou fazer também consta, deve estar na pauta, né? Então, que seja retirado. Isso. Ok, conselheira. Então, o Ministério Público pretende se manifestar no mérito. Então, vamos à votação. Conselheiro Dr. Alberto. Com a relatora, senhora presidente. Da mesma forma, acompanha a relatora. Então, o conselheiro está aprovado. Estão aprovados. Nesse sentido, fica finalizada a minha pauta, senhora presidente. Ok, conselheira. Então, passo agora eu a relatar. Senhora conselheira, senhor conselheiro, eu tenho a relatar de início a um processo que é apenas o primeiro processo é um contrato, é o processo 610 de 2013, é um contrato de número 146 de 2012, celebrado entre a Casal e a empresa KL Engenharia Limitada, ME. É um processo, ele é um contrato que tem como objeto a contratação da empresa de engenharia para prestar serviços referentes a atividades de fiscalização de ligações ativas e inativas de água nos setores comerciais da Unidade de Negócio Leste, cuja sede é na cidade de Rio Largo, com um valor global de R$ 289.800. Esse processo fez o trâmite normal aqui nesta Corte, que teve o parecer do Ministério Público, de número 1599, de 2020. Teve todo o seu trâmite normal. Esse é o breve relatório. Com a palavra do Ministério Público. Senhora presidente, só para confirmar, o 610 de 2013? 610 de 2013. Então, perfeito. O Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo reconhecimento da prescrição. Da prescrição, justamente. Então, com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da seção de contratos e convênios, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, eu trago o processo, senhores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e pelo arquivamento dos autos. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro substituto do Alberto. Foi Vossa Excelência, senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. Relator. Aprovado. Na sequência, senhores conselheiros, eu tenho processos de aposentadorias, são um total de 10 processos. Todos eles são 10. É o primeiro processo TC de número 4187, de 2018, da servidora Josefa Mendes da Costa. O segundo processo TC de número 6677, de 2010, da servidora Marili da Silva Santos. O terceiro processo TC de número 7297/2015, da servidora Consuelo Figueiredo de Maris. O quarto processo TC de número 7394/2013, da servidora Maria Neide dos Santos Pimentel. O processo TC de número 11003 de 2016, da servidora Ana Maria Gama dos Santos. O processo TC de número 11933/2014, da servidora Maria Francisca de Araújo. Tenho também o processo TC de número 11939/2014, da servidora Ivonete Barros da Silva. O processo TC de número 14369/2011, do servidor Heleno Correia da Silva. O processo TC de número 18727/2017, da servidora Marilúcia Silva Costa.
E, por último, o processo TC de número 7706/2017 da servidora Maria da Soledade Tibúrcio da Silva. Então, todos esses processos, eles trago para registro das suas respectivas aposentadorias. Com a palavra o Ministério Público. Senhor Presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todas as aposentadorias relatadas por Vossa Excelência. Coloco em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Dr. Alberto. Por Vossa Excelência, senhora Presidente. Conselheira Ana Raquel. Por Vossa Excelência também, senhor presidente. Aprovados. Desta forma, senhores, encerro a minha pauta no dia de hoje. Encerramos, então, a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Faculto a palavra a senhora conselheira, o senhor conselheiro, membro do Ministério Público. Então, desta forma, encerro a sessão do dia de hoje, convocando para a próxima no horário regimental. Desejando a todos uma boa semana e uma boa semana de trabalho a todos. Até próxima quarta, próxima semana, se Deus quiser.